Olá, olá a todas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com Fibra, um quadro onde eu entrevisto minhas alunas fibromulheres que estão em remissão da fibromialgia sem remédios. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ensino mulheres com fibromialgia a atingirem a remissão da fibromialgia sem remédios. E hoje eu estou aqui com a fibromulher Uda. Seja muito bem-vinda, Uda! Obrigada, muito obrigada. Uda, para a gente começar, me conta de onde que você é. Eu sou do Ceará, hoje eu moro na cidade do Eusébio, que é região metropolitana de Fortaleza. Na verdade, não dá nem para definir o que é Eusébio e o que é Fortaleza. Eu moro bem na divisa. Mas eu venho do interior do Ceará, a 480 quilômetros daqui, e moro aqui faz 30 anos que eu moro aqui. Vim para aqui para estudar, e aí construí a minha vida toda aqui, né? A partir disso. Casei aqui, fiz faculdade e moro aqui até hoje. Criou raiz aí, então, né? Criei raízes. Você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 50 anos. 50 anos. Na verdade, fazem 32 anos, porque quando eu vim para cá eu tinha 18 anos. Ah. Não, então você é daí mesmo. Já sou mais daqui, né? E você faz o quê? Eu sou estilista, me formei na Universidade Federal do Ceará, em estilismo e moda, e desde então eu trabalho com moda, eu sou estilista. Trabalho com masculino, moda masculina. Legal, bacana. E como que foi? Conta um pouquinho para mim, como que foi receber o diagnóstico de fibromialgia? Com quantos anos começou Em 2017, né, as dores eu já sinto há mais de 15 anos. Não sei precisamente dizer a data, porque eu lembro que quando a minha sogra morreu, que já está com 17 anos que ela morreu, eu já estava procurando ajuda para aliviar as dores. Né? Eu saía do trabalho, ia fazer acupuntura, ia fazer algumas coisas para aliviar essas dores. E por que me marcou? Porque eu saí da acupuntura e aí eu fui visitar ela no hospital, que era no mesmo prédio, e no dia seguinte ela morreu, por isso que me marcou muito essa data, né? E aí eu comecei a olhar para essas dores a partir dessa data. E em 2017 eu tive um desafio muito grande no trabalho, uma situação de estresse, assim, onde eu me senti injustiçada, né? E ali eu comecei uma crise de síndrome do pânico. Né? Eu tive uma crise que eu fui parar no hospital achando que eu estava morrendo. A pressão disparou. Nesse tempo eu estava com sobrepeso, eu estava com 10 quilos a mais do que o que eu estou hoje. Hoje eu estou com 62, eu estava com 72. E isso, pressão alta, a minha glicose, que sempre foi bem normal, ela já estava próximo de 100. E aí foi onde acendeu essa lanterna, né? Um nervoso muito grande, logicamente sentindo muitas dores, e aí começou a questão do problema para dormir, da insônia. Nesse mesmo ano, isso foi em março, mais ou menos, 2017, nesse mesmo ano, eu já buscando, assim, inclusive eu queria naquele momento fazer uma transição de carreira. Aí comecei a fazer outras coisas, né? E numa dessas outras atividades que eu estava buscando, eu conheci o pessoal de marketing multinível. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos a respeito disso, e essas pessoas me indicaram um programa um curso de inteligência emocional, que aí eu fui, que é o método CIS, né? E a partir disso eu comecei todo esse processo do autoconhecimento. E foi a partir disso que eu fazendo alguns movimentos tal, que eu, na verdade, eu comecei a querer enxergar e olhar para mim e buscar saber o que tinha por trás disso, né? Algumas pessoas já tinham me dito, assim, olhava para os meus movimentos, as minhas reclamações de dor, isso não é fibromialgia, mas eu nunca tinha parado para saber sobre isso. Na verdade, eu tinha medo, né, de que pudesse ser,
E na minha cabeça a fibromialgia era uma sentença de morte. Mas até que chegou um momento, que já foi mais para o final do ano, onde eu já tinha passado por vários processos eu fiz toda a formação de coach, de master coach, de tudo que essa instituição oferecia de curso de autoconhecimento, de profissional também, já que eu queria mudar de carreira, né? Porque eu entendia que aquele estresse, aquele tudo que eu estava vivendo, era por conta da minha profissão. Né? Depois eu entendi que não, que onde eu estivesse com aquele entendimento, com aquele conhecimento que eu tinha naquele momento, ia ser tudo igual. Mas aí esse autoconhecimento me abriu uma porta para eu ir buscar mais conhecimento e saber. E foi aí que, em dezembro, eu tive uma crise muito, muito, muito forte. E essa crise foi exatamente um momento onde eu tive contato com as minhas raízes. Eu fui fazer Eu já estava, né, muito cansada, sentindo muitas dores, até porque eu fui demitida dessa empresa onde ativou esse gatilho, eu tinha sido demitida e eu não estava em nenhuma empresa, e nessa busca por me inserir em uma outra profissão. E aí eu fiz uma formação onde essa formação era para ministrar um treinamento sobre o poder da ação, né, o poder do agir. E aí eu me ofereci para ir fazer esse treinamento na escola, né, lá no meu interior, lá onde eu nasci, onde a minha mãe morava até então. Só que assim, não foi um convite, eu me ofereci. E quando eu cheguei lá, eu não tive a receptividade que eu esperava. Eu não tinha nenhuma autoridade de palestrante. Enfim, eu achava que eu ia ser, que as pessoas iam dar valor, né, naquilo que eu estava oferecendo, e não foi assim. Então, o fato é que uma viagem muito, muito cansativa, né? Na volta, eu vim com o pessoal da minha família que vinham para cá, para Fortaleza, passar o Natal, e eu vim com uma van. Então, eu sei que no outro dia eu cheguei numa situação que eu não andava. Foi assim, a pior crise que eu tive. Eu não andava para me levantar da cama. A moça que trabalha comigo, ela me ajudou para vestir a roupa, para fazer qualquer movimento. Isso foi em que ano, Uda? Foi em dezembro do ano de 2017. Em 2017 ainda. Isso. E aí foi aí aí ela falou novamente, a minha secretária falou assim, Uda, isso não é fibromialgia? E aí naquela hora eu criei coragem e comecei a pesquisar sobre, né, pela internet, e tudo que eu sentia levava para isso. Aí eu marquei os médicos, na época eu fui em 3 médicos, um ortopedista, que foi o primeiro, e aí ele deu o diagnóstico, né, fez aquele teste dos pontos de dores e tudo mais. Fui num reumatologista e depois fui em outro reumatologista. E todos 3 fizeram os testes, né? E confirmaram, de acordo com os testes, fibromialgia. Então foi um momento bem desafiador, porque imaginar que seja uma coisa e ter a certeza, né, do que era. E assim, mais do que a certeza do diagnóstico, era o que eu estava sentindo. Mas assim, a partir daí eu nunca desisti, eu nunca digo, não, eu vou parar e vou viver com a minha dor. Foi receber esse diagnóstico, Uda? Foi muito doloroso. Eu lembro que o primeiro eu saí chorando da clínica, né? E assim, sem saber o que fazer, porque a sentença realmente é uma sentença de que você vai ter que conviver com aquilo, é o que todos eles dizem, né? Você vai ter que conviver com isso, você vai ter que aprender a conviver. Logicamente que várias informações médicas ali me ajudaram muito na questão da alimentação, da atividade física, que até então eu não fazia, né? Porque, eu com dor, como é que eu vou fazer atividade física? E eu comecei a fazer, e eu vi que quando eu fazia uma caminhada, por pouco que fosse essa atividade física, esse movimento, me ajudava ali naquele alívio. Então, me ajudou muito, né, nessa questão. Mas eles diziam que eu tinha que aprender a conviver com aquilo. E na minha cabeça, não tinha como conviver com aquilo. Né? Então, a partir daí, eu comecei a buscar. Então, fui fazendo outras coisas, tudo. Eles diziam que 80% era emocional. Né? E os outros 20% era a questão da alimentação, atividade física e tudo mais. Só que aí eles não me disseram como é que eu iria cuidar desse emocional.
E aí eu entendi que aquilo ali era uma responsabilidade minha de ir atrás. E foi isso que eu fiz, né? Eu busquei tratamentos médicos, fiz tratamento em São Paulo, fiz um protocolo que chama Protocolo Coimbra, que é um tratamento que é com altas doses de vitamina D. Então, daqui eu ia a cada 4 meses, né? Fazer o tratamento, fazer a consulta e fazendo a dieta de acordo com o que eles orientavam. Mas ele também falou que era 80% emocional, que eu tinha que cuidar, só que eles não dizem como é que a gente cuida disso, né? Como é que a gente cuida desse emocional. E como que foi você fazendo esse protocolo? Quais resultados que você viu? Jordana, eu acho que porque eu acredito muito no poder da mente, né? Nesse movimento da nossa mente. Eu tenho prova de que isso acontece. Então, como eu estava ali naquele movimento de busca de melhoria, fazendo tudo, eu me sentia melhor. Só que, por outro lado, era um tratamento extremamente desafiador. Por quê? Porque mexia com alimentação, mexia com essa questão. Tinha dia que eu tomava, porque como era cápsula manipulada, então eu tomava 18 cápsulas por dia, né? Juntando todos as medicações que eu tinha que tomar. Aí, água eu tinha que tomar direto, eu andava com a garrafinha de água. Nisso, eu acabava indo muitas vezes para o banheiro, então tinha os inconvenientes, que emocionalmente, acabava mexendo comigo. Né? E aí, quando eu tive Covid, que foi em 2020, não, 2021, em março de 2021, eu parei de fazer esse tratamento, porque a luz aqui apagou, ficou escuro. Porque os médicos que me acompanharam, quando pediram os exames, né, da vitamina D, a minha vitamina D ultrapassava os 400. Então, eles ficaram todo mundo louco, laboratório, equipe médica, porque para eles aquilo ali é totalmente disfuncional. Só que assim, eu nunca me senti mal, eu nunca tive nenhum problema por conta disso. Né? A minha vitamina D era sempre 2, 3, 4, então era muito baixa, era totalmente fora de uma pessoa normal. Então, é fato que eu precisava realmente repor a vitamina D. Só que nesse tratamento, a vitamina D, ela ultrapassava os limites aceitáveis pela medicina. E aí, quando eu fui internada, né, eu passei 10 dias internadas. Quando eu saí do hospital, com 4 dias, o meu marido foi internado e eu fui acompanhar ele, porque ele foi contaminado, porque ele me acompanhou no hospital e eu fiquei acompanhando. Então, resumindo, a gente ficou em torno de 1 mês em hospitais. Até um pouco mais, porque quando começou as consultas, as idas, voltava para casa, foram quase 2 meses de rotina de hospital, né? E aí eu parei de tomar esses medicamentos, porque a rotina não me permitia e eu comecei a fazer outros tratamentos, que foi o tratamento para tratar a Covid. E quando tratou isso, eu decidi que eu não voltaria mais para esse tratamento. E assim, depois da Covid, as dores aumentaram muito. Por qual motivo você decidiu não voltar mais ao outro tratamento? Porque eu entendi que os ganhos que eu estava tendo não valia a pena os sacrifícios. Entendi. E o outro motivo foi porque, na época que começou a pandemia, os médicos lá de São Paulo, eles não estavam mais atendendo. E aí me indicaram um médico aqui mesmo, em Fortaleza, que passou a atender pelo protocolo. E esse médico que me atendia aqui pelo protocolo, ele era muito grosseiro. Né? A forma que ele atendia, não atendia a minha necessidade. Muito impositivo, muito isso. Se você não fizer isso, vai ser assim. Então, assim, um momento em que eu estava emocionalmente muito abalada, eu precisava de amparo, eu precisava de uma palavra. Que lá no médico de São Paulo eu tinha. Ele era uma pessoa que tinha tato, era uma pessoa que ele tinha jeito de lidar com a gente. Né? Ele era impositivo às vezes, falava o que tinha que falar, mas ele não era grosseiro. Então, o médico daqui, para mim também, eu não queria mais ser atendida por ele. Eu fiz 2 consultas, mas eu não quis mais ser atendida por ele. Uhum. Você ficou, Uda, quanto tempo de sentindo dor até o diagnóstico de fibromialgia?
Jordana, foi mais ou menos uns 15 anos. 15 anos? Uns 15 anos, porque eu tomava remédio, aí eu tinha dor, por exemplo, eu machucava o braço, né? Aí aquela dor daquele braço, ele não ficava mais bom. Por mais tratamento que eu ficasse, aquela dor ela permanecia. Né? E aí, às vezes fazia o exame, não, mas assim, tem uma leve epicondilite aqui no braço, porque como você trabalha desenhando, mas não justificava todas aquelas dores. Né? Uma dor nas costas, e ia ter no diagnóstico, mas os médicos diziam que não justificava eu estar sentindo aquilo tudo de dor. Você disse que meio que fugia do diagnóstico porque era uma sentença de morte, né? Você considerava como uma sentença de morte. Eu acho interessante a gente falar disso, que muitas mulheres têm esse comportamento, né? Tem esse movimento de não querer ver algo que já suspeita. O que você acha que acontecia que fez com que você esperasse 15 anos para você olhar para esse diagnóstico e ter ele fechado? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que eu estava me sabotando. Que eu estava dizendo, né, a minha mente estava criando um caminho para que eu vivesse naquela dor, impedindo de que eu fosse buscar alternativas para ter uma vida melhor. O que as dores te impediam de fazer, Euda? Impedir, Jordana, elas não impediam porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Né? Eu acredito que essa seja um dos motivos pelo qual eu adquiri a fibromialgia. Então, por exemplo, no dia que eu tinha dificuldade de entrar de me levantar da cama, mas mesmo assim eu me levantava. Com dor, com tudo. Então, assim, eu nunca fui de ficar o dia inteiro. Eu tinha aquele momento, às vezes eu ficava amanhã, chorava, mas aí eu me reerguia e me levantava. Então, eu ia muito contra aquilo que eu estava sentindo. Né? Mas, assim, interferia negativamente em muitas coisas. Por exemplo, no trabalho, no meu rendimento, no meu relacionamento com as pessoas, na minha vida conjugal, né, na vida sexual, porque se eu estou sentindo dor, então eu sempre tinha uma desculpa, né, para não ter uma relação sexual com o meu marido. Ou se tinha, mas eu não tinha aquele prazer. Eu não tenho prazer, como é que tem prazer sentindo dor? Né? Então, interferiu muito, impedir. Não impedia porque eu ia contra essas dores, eu enfrentava, digamos assim, né? O que muitas vezes era ruim para mim, mas me impediu muito, ainda me impede, assim, no sentido de, às vezes eu prefiro ficar quietinha por conta das dores, embora hoje essas dores, a nota que eu dou para elas não seria mais do que 3. Antes você dava que nota para elas? Era de 7, né, normalmente, mas praticamente todos os meses eu tinha crise e chegava a 10. Quando que esse cenário começou a mudar na sua vida? Bom, quando foi, acho que final de setembro, né? Porque o que acontece? A minha mãe, ela faleceu no ano de 2018. E depois da morte dela, a tendência também foi piorar. Então, na verdade, foi piorando, foi piorando, foi piorando. E em setembro de 2020, não, todo mês de setembro, na verdade, que é o mês de morte dela. Então, eu percebo que eu pioro muito. Né? Então, quando foi em setembro do ano passado, 2021, que eu fui para o interior, e uma coisa também que eu percebo é que sempre que eu vou lá para o interior, alguma coisa muda. É como se lá tivesse o gatilho. E aí, quando foi em setembro de 2021 que eu fui para a missa dela, né? A gente sempre faz. E que eu voltei, eu volto pior. Né? E uma sensação de culpa, inconscientemente, porque conscientemente eu sei que eu não tenho culpa, mas inconscientemente uma sensação de culpa pela morte dela, porque fazendo o meu mapa aqui, né, eu vi que eu nunca ocupei papel da sétima filha, né, considerando
os que morreram, eu sempre ocupei de filha número 1, como se eu fosse a filha mais velha. Eu sempre trouxe a minha mãe, todo mundo nas costas, né? E aí, quando a minha mãe adoeceu, eu e a minha irmã é mais velha do que eu e ela que sempre cuidamos, eu e a minha irmã sempre cuidamos da minha mãe, né? Os meus irmãos que são mais velhos do que eu, a minha irmã é mais velha, mas assim, com o movimento que eu fazia de tomar a frente de tudo, mas chegou um momento que a minha irmã passou a me ajudar a cuidar da minha mãe. E aí, eu tomei a atitude, tomei a frente de trazer a minha mãe aqui para Fortaleza para tratar um problema sério de angina que ela tinha, né? Um problema de coração que ela tinha há muito tempo, mas ela não vinha levando, não queria tratar, só que estava piorando muito o problema de saúde dela. E aí chegou o momento em que o médico disse que ela tinha que fazer um exame de cateterismo, porque ela poderia morrer a qualquer momento, sozinha, em uma morte muito dolorosa, né? Aí eu trouxe ela aqui para Fortaleza, arranjei tudo, paguei consulta. A minha irmã veio para cá, trouxe ela, veio para cá, para Fortaleza, durante essa semana. E, resumidamente, a minha mãe morreu nesse exame de cateterismo. Então, tanto eu quanto a minha irmã, a gente trazia um sentimento de culpa muito grande. Eu acredito que eu ainda trago, porque isso ainda me machuca. E aí, quando foi em setembro, né, que é um mês que isso tudo vem à tona, de forma muito forte e dolorosa, eu piorei, tive uma crise. Só que aí eu fazendo oração, eu pedi a Deus que me mostrasse um jeito, né, que eu não poderia viver daquele jeito. Aí foi aí que apareceram duas coisas para mim pela internet, que foi o link da Fibromulher, né, da jornada, da remissão das dores, e apareceu um outro link que foi da formação em hipnoterapia. E aí eu matriculei nos dois. Eu fiz, basicamente, em paralelo, eu fiz os dois, né? O que me trouxe muitos ganhos, tanto um quanto o outro, mas também esse movimento de fazer duas coisas ao mesmo tempo me trouxe um entendimento que eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu assumo muitas responsabilidades ao mesmo tempo, e isso me causa muita ansiedade. Mas foi assim, foi através de uma oração, que eu acredito, nada é por acaso, através de uma oração que Deus me conduziu ao Fibromulheres. E qual que foi, assim, o que aconteceu para você ter esse movimento de realmente querer se inscrever no Fibromulheres? Jordana, eu acredito que foi o meu anjo guardião que me ajudou, porque eu ali no momento de crise, de muita dor, e a dor não era só a dor física, né? A dor emocional, eu comecei a reviver todo aquele sentimento de quando a minha mãe morreu, eu comecei a reviver naquele momento. Mas ali eu vi que eu não, né, através da palavra, do evangelho e tudo mais, eu vi que eu não nasci para viver daquele jeito. Que Deus não tinha me criado para viver daquele jeito. E se ele não me criou para viver daquele jeito, ele com certeza ele teria alguma coisa para me ajudar para que eu seguisse a minha vida, né, de forma normal e natural e como tinha que ser. E desde que você entrou no Fibromulheres, Uda, qual que foi sua maior transformação dentro do Fibromulheres? A minha maior transformação foi olhar para mim mesma. Então, assim, a questão do dizer não, né? Inclusive, hoje eu percebo nitidamente essa minha capacidade. Ela está 100%? Não, em alguns momentos eu digo sim, quando eu deveria dizer não. Mas, assim, eu acho que o maior ganho foi dizer não. Entender que eu não preciso trazer todo mundo nas costas, né? Inclusive a minha família, os meus irmãos, porque eu só tenho um irmão mais novo do que eu. Que esse irmão, hoje, é o que dependia menos de mim. É esse mais novo. Os outros, né? Eu sempre tomava a frente de tudo para resolver as coisas deles, as questões deles. Às vezes eles nem me pediam, mas eu tomava a frente de tudo. E aí, nesse processo todo, eu entendi que eu fazia isso por quê? Porque eu queria a validação deles, a busca da aprovação deles, né?
Muitas coisas lá na infância aconteceram e a minha mente desenvolveu essa mentalidade de achar que eu preciso da aprovação deles, né? E, logicamente, isso se estende para o trabalho, se estende para dentro da minha casa hoje, né? Que é a aprovação do meu marido, a aprovação da minha filha e tudo mais. Mas foi uma clareza, né? Que eu tive dentro do Fibromulheres. E como que ficou a fibromialgia depois do Fibromulheres? Como eu te falei, eu nunca mais tive crise, aquela crise de ficar deitada, de não poder me levantar, né? Hoje eu não tomo nenhum remédio, logicamente isso foi um processo gradativo, eu estou sem tomar remédio, nem tomo remédio para dor, nem tomo remédio antidepressivo e nem tomo remédio para dormir, porque o remédio para dormir era algo que me preocupava muito, porque estava mexendo muito com a questão da minha mente. Eu estava ficando muito perturbada, né? E aí foi um objetivo que eu tracei, foi de já tirar essa medicação. Então, entre esse movimento, as atividades do Fibromulher e a hipnoterapia, eu consegui retirar, né? Eu fiz uma sessão de hipnoterapia individual e com todos esses movimentos, hoje eu não tomo nenhum remédio. Quanto que você passou a economizar no tratamento depois do Fibromulheres, Ilda? A questão de economia de medicação, em torno de R$150 por mês, né? As medicações que eu tomava. Qual que foi, na verdade, a sua maior objeção ao entrar no Fibromulheres? Jordana, eu não tive nenhuma objeção para entrar no Fibromulheres, porque assim, eu comecei, eu faço vários cursos online, né? Nessa minha busca pelo o autoconhecimento, então eu já fiz muitos cursos online, já fiz imersão. Então, assim, o medo, na hora que começou lá, né, a falar, o medo era do valor, eu não poder pagar o valor. Mas o valor, assim, eu paguei, né, e pagaria de novo, não tive nenhuma uma objeção com relação a isso, né, a questão de valores. Eu tinha o valor, eu tinha o dinheiro e vi o quanto isso iria me ajudar, né, a seguir nesse processo da remissão das dores e seguir a minha jornada de vida, né. Então, na verdade, eu não tive objeção nenhuma. Em algum momento você não desconfiou, não? Tipo, será que vai dar? Eu desconfiei, porque eu já fiz muitos outros, né, que na verdade foi perder tempo. É tanto que eu nem concluí. Teve uns que logo no começo eu já pedi o cancelamento, e teve outros que, como era um valor mais baixo, eu deixei para lá. Mas eu digo, não, eu tenho que confiar. E aí eu vinha muito para a questão de uma resposta, porque eu pedi isso para Deus, né? Então eu falei, isso é a resposta a resposta da solicitação, da minha prece. Então eu fui muito na questão da fé, né? Fortaleci muito a minha fé. Me conta quem que é a Uda hoje, a Fibromulher Uda. Jordana, hoje eu sou uma pessoa que, não vou dizer que eu estou 100% na questão da ansiedade, ainda existe sim ansiedade, mas eu sou uma pessoa que tem mais fé e que realmente tem a certeza de que eu nasci para ter uma vida extraordinária, para ter uma vida abundante, e que eu sou capaz e sou merecedora, acima de tudo, eu sou merecedora. Embora eu precise fortalecer muito essa crença de merecimento, mas conscientemente eu tenho a certeza de que eu mereço viver bem, né, sem dor e viver de forma bem em todas as áreas da vida, né? Olhando ali para a roda da vida. E é isso que eu estou buscando, porque no meu entendimento, esse movimento da busca, né, da melhoria, da melhoria da saúde, da melhoria do pilar financeiro, do conjugal, do relacionamento com o filho, isso é uma busca constante. Né? A gente precisa buscar o equilíbrio, mas esse movimento é constante. Então, buscando não cobrar muito de mim, porque essa cobrança exacerbada de mim
essa autocobrança, isso tem me prejudicado muito. Então, é uma coisa que eu tenho buscado equilibrar, isso, mas não parar, não ficar nessa zona, né, de conforto, achar que tá tudo bem, que eu tô com ansiedade, mas é isso mesmo, achar que eu tô com dor, mas é isso mesmo, não. Hoje eu tenho muita clareza de que não é isso. Qual que é o sentimento que te dá de se ver assim, Hilda? É um sentimento de renovação, né, de estar sempre crescendo, evoluindo, e dentro desse contexto de evolução, olhar para outras pessoas também. E gerar valor também, né? Assim como muitas pessoas estão gerando valor na minha vida, eu tenho um objetivo também, que é de gerar valor na vida de outras pessoas. Através da minha história, né? Através do meu conhecimento e principalmente através da minha história. Com certeza. O que a Uda de hoje falaria para a Uda lá de trás? Eu falaria que tá tudo bem, que errar faz parte do processo e que a pessoa mais importante da vida da Uda é ela mesma. Ai, que lindo. Arrepiada aqui. Uda, gratidão por compartilhar essa história com a gente. Eu fico muito feliz de te ver nessa caminhada, de acompanhar essa trajetória de clareza, né? Eu acredito que dentro de tudo que você pôde compartilhar aqui com a gente, é ter essa clareza de mudança e esse auto-resgate. Quando você pôde fazer esse mergulho, você conseguiu se resgatar. Sim, e o interessante, Jordana, essa é uma coisa que eu olho muito, é realmente essa necessidade, é o que você sempre diz, é para olhar para a gente, é se olhar para as nossas necessidades e entender que realmente a pessoa mais importante do mundo sou eu, para mim sou eu, né? E não é que esteja tudo maravilhoso, tudo 100%. Se a gente tem esse interesse, essa intenção de evoluir a cada dia, nunca vai estar 100%, porque a gente vai estar sempre buscando a melhoria. Uhum. É muito o que eu vou pontuando sempre, né? A questão não é ter uma vida perfeita, redondinha, para não sentir mais dor, mas é o como você lida com esses altos e baixos. Isso mesmo. E no meu caso, os altos têm sido muito mais frequentes. Muito mais. Então, tem os baixos? Tem. Por exemplo, hoje foi aquele dia que eu amanheci um pouco mais ansiosa, sabe? Mas aí eu já tenho ferramenta para sair daquela energia. E aí eu fui fazer tudo que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada, e eu fui fazer e realmente muda. O sentimento muda, a percepção muda. Exatamente. O quanto que é necessário você mudar esse pensamento, essa percepção, para que você atinja a remissão da fibromialgia aí e, consequentemente, não precise mais de medicamento. É. E pode falar. Uma coisa que eu aprendi muito quanto mais se eu ficar deitada, que eu ficar sem me movimentar, pior é. Então, assim, aí o que eu entendi? Que é porque eu estou focando. Se eu estou deitada ali naquela posição de vitimismo, eu estou focando naquela dor, eu estou alimentando aquela dor. Já que é uma dor que a gente já sabe, né, que é muito mais das nossas experiências do passado, das nossas emoções e tudo mais. Então, o poder está exatamente em mudar essa emoção, em mudar essa vibração, esse sentimento, né? Olhar para outras coisas que não seja a dor. Isso não quer dizer que eu não me respeite, né? Não, porque tem muita gente que acha que se respeitar eu estou com vontade de ficar largada, ficar deitada, ficar jogada na cama, então eu vou respeitar essa minha vontade. Tudo bem, mas precisa ser analisado o que isso está trazendo. Se é mais benéfico ou não, né?
Se esse ato de ficar deitada é bom ou é mais ruim do que bom. Uhum. Até para isso é importante ter essa percepção e esse autoconhecimento, né? Porque aí você consegue equilibrar e entender qual que é o momento que eu estou acolhendo a minha dor e qual que é o momento que eu estou entrando nesse papel de vitimismo. E às vezes é um ponto delicado que às vezes a mulher fala, nossa, mas eu tô com tanta dor, eu não tô dando uma de vítima. Mas não é nesse sentido, é um sentido mais interno mesmo, você consigo mesma. E aí, quando você acolhe, mas você coloca as técnicas e as ferramentas dentro do Fibra Mulheres em prática, você encontra esse equilíbrio. Tem uma coisa interessante, né? Aquela atividade, o meu lugar no mundo. E aí eu escolhi um lugar físico. Eu até coloquei lá no grupo. E é interessantíssimo, assim, na hora que eu começo assim, a baixar energia, às vezes eu tô ansiosa porque eu quero fazer uma coisa, mas as minhas crenças de procrastinação, as minhas crenças do passado ficam impedindo que eu faça, aí eu vou para lá. Eu quero gravar um vídeo, alguma coisa, aí eu vou para lá. Monto minha barraquinha lá, né, sento no chão, entro em contato com a... Então, assim, foi uma descoberta. Aí eu acredito que cada descoberta, o autoconhecimento nos leva a descobertas, né? Sim. E aí ninguém te segura mais, hein, Uda? Não, com certeza não, porque os meus limitadores, logicamente que deve ter outros limitadores que eu ainda não tenho a consciência, mas tem muitos que eu tenho. E assim, cada vez que a gente vai se descobrindo, vai descobrindo alguma coisa que está nos prendendo, que está nos limitando, e a gente vai se libertando, vai tirando aquelas amarras, soltando as correntes, a gente também vai, eu acredito que vai abrindo o campo de visão para outras possibilidades, né? Exatamente. Uda, nosso encontro está chegando ao fim aqui no Café com Fibra. Eu quero te agradecer por compartilhar a sua história e toda essa clareza que você teve, o aprendizado que você teve também dentro do Fibra Mulheres e toda a sua trajetória de vida. Eu tenho certeza que esse quadro do Café com Fibra é muito especial para mim, que eu vejo o quanto que as histórias das Fibra Mulheres contribuem com as histórias das outras mulheres que às vezes estão perdidas e às vezes está até naquele lugar, Uda, que você estava, de que eu não quero olhar para o diagnóstico porque eu tenho medo de ser limitante. E aqui a gente fala sobre vida, sobre liberdade, libertação mesmo. Em que você, a partir do momento que você olha, acolhe, tem as ferramentas específicas para isso, você consegue se libertar mesmo e ninguém segura. O céu, nem o céu é o limite, né? O que vocês falar, né? As fibra-mulheres voam aí. Nem o céu é o limite, é isso mesmo. Eu também agradeço muito, assim, eu agradeço sempre, sempre, primeiramente a Deus, né? Porque o Fibra Mulheres, a Jordana, ela chegou até a mim como uma resposta a uma busca, né? De um momento muito desafiador, um momento doloroso, mas que eu entendia que eu não nasci para viver daquele jeito. Então, agradeço a você, né? Por ter aceitado essa missão, porque esse seu trabalho é uma missão, mas precisou do teu movimento de aceitar seguir essa missão, porque entendo que, assim como todo mundo, você deve ter tido os seus desafios até chegar, né, nesse processo de desenvolver esse programa. Trazer novas possibilidades e trazer fé, esperança e amor para tantas mulheres, né, que precisam. Então, agradeço também, muita gratidão, né, pelo seu sim. Amém. Gratidão pela confiança, Uda. Fico muito feliz mesmo com as suas conquistas. E tenho certeza que virão muitas outras, viu? Sim. A gente vai fechando por aqui. Um beijo grande para você, um beijo a todas que nos assistiram. Deixa a sua curtida, se inscreva no canal aqui também e compartilha, porque eu tenho certeza que você compartilhando a história da Uda vai mexer e movimentar com a história de várias outras mulheres. Beijo, beijo. Beijo para todo mundo.